A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Você é o nosso convidado para as nossas programações. No domingo, 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas da noite nós temos nosso culto público. Você é o nosso convidado. Fique à vontade para nos visitar, as portas estão abertas. Vamos agora à palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Bom, queridos, nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando na meditação da palavra dele. Oremos. Deus e Pai, te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com a vida, tem nos abençoado, ó Deus, com o sustento. E pedimos que o Senhor continue, ó Deus, derramando a Tua graça, a Tua paz sobre a nossa cidade, ó Deus. Que o Senhor também, ó Deus, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos queridos. Em nome de Jesus te pedimos isso, ó Pai. E aclara agora em nossas mentes a Tua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, transformando o nosso coração e principalmente trazendo a salvação do Teu Filho Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, nós estamos então no mês de maio, e nós já falamos que o mês de maio é o mês da família, né? Dia 15 de maio foi o Dia Internacional da Família. E a nossa igreja, ela adotou também esse mês como o mês da família. E nós estamos trazendo mensagens que dizem respeito à família. Hoje eu quero trazer um aspecto de quem está fora de sua casa, né? Muitas vezes nós temos que viajar a trabalho, nós temos que ir mudar para outras cidades por causa de trabalho, e nós gostamos também de, onde nós nos estabelecemos, sermos bem recebidos. E isso com o povo de Deus é um pouco uma situação diferente. É uma situação onde que nós, frequentemente, quando nós chegamos em uma cidade nova, onde nós somos recebidos ou estamos visitando, quando nós vamos na igreja, o povo de Deus nos recebe e nos sentimos em casa, né? Então hoje eu trouxe aqui o Lar Docilar, né? Lar Docilar, a bênção de se sentir em casa. E o trecho da palavra de Deus para ilustrar isso, né, para nós meditarmos e a mensagem que ele nos traz, é um trecho, continuamos lendo Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 18, e onde o apóstolo Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária. Ele teve alguns problemas de perseguição de judeus, e aí ele vai para Atenas, né? Nós vimos nas primeiras mensagens sobre o carcereiro, sobre Lídia, né? Que ele estava ali pela Macedônia. Depois ele vai para Atenas. Em Atenas ele prega o evangelho de forma brilhante, né? Falando sobre o Deus desconhecido em Atenas. E de Atenas ele chega a Corinto. E chegando em Corinto nós vamos ler aqui o que acontece, né? Atos capítulo 18, eu vou ler somente dos versículos 1 a 4. Diz assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto.
Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Amém. Então esse é o trecho da palavra de Deus, é um trecho que informa, né, como foi a chegada do apóstolo Paulo ali em Corinto. Corinto, uma cidade cosmopolita. Corinto, nessa época do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, tem ali perto de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes, né, mais ou menos do tamanho da nossa cidade, de Lages, um pouco maior. Uma cidade próspera, uma cidade que tem 2 portos, um em cada parte da sua cidade, né, nas suas extremidades. Então, uma cidade que abriga gente de todas as cores, todas as raças, todas as religiões, todos os lugares do mundo praticamente habitam ali Corinto, né? Corinto foi uma cidade dominada pelo Império Romano também, e foi destruída e reconstruída. E para ali fluíram, então, bastante pessoas romanas e bastante também judeus, né? Então, nesse contexto, né, cultural, multicultural de Corinto, o apóstolo Paulo chega, e ali, como nós explicamos lá em Filipos, né, não havia uma sinagoga porque não havia liderança judaica. Corinto já tem uma sinagoga, onde o apóstolo Paulo começa a ensinar. Mas diz aqui a narrativa que ele conhece um judeu chamado Áquila, e ele é casado com uma mulher chamada Priscila, ou Prisca, né? Tem um outro momento da palavra de Deus que vai chamar de Prisca, e diz que Priscila é o diminutivo de Prisca. Então esse encontro, esse conhecimento com esse casal é um encontro bastante oportuno para o apóstolo Paulo, né? E aqui a gente começa a lembrar que o apóstolo Paulo escreve uma carta aos romanos, e sabemos que o apóstolo Paulo não tinha estado em Roma até então, quando escreve essa carta aos romanos. Mas aqui em Atos nos dá uma pista como ele conhece tão bem a igreja em Roma, porque Áquila e Priscila, eles eram cristãos, apesar de Áquila ser um judeu, mas eles eram cristãos. Então a tradição cristã diz que eles se converteram em Roma, né, ouvindo a pregação daqueles que de Roma estavam em Jerusalém no dia do derramamento do Espírito Santo, e formaram ali em Roma uma igreja, sem ter tido nenhum apóstolo indo lá e fundando a igreja de Roma. Então, o que acontece? Quando acontece isso, de chegar a notícia de Jesus Cristo em Roma, né, dizem os historiadores ali, por volta de 41, né, por volta de 41 depois de Cristo, começam a acontecer alguns embates entre os judeus e os cristãos. E isso começa a perturbar a cidade. E isso começa a dar muito falatório, começa a perturbar a paz de Roma, a chegada do Evangelho de Jesus Cristo em Roma. E aí, como o texto diz aqui, que Áquila e Priscila tiveram que sair de Roma por causa de um decreto do governador Cláudio. Ele decretou que todos os judeus se retirassem de Roma, por causa dessa controvérsia com os cristãos, né? Então, o Áquila com sua esposa vão para Corinto, né? Então eles chegam em Corinto e se estabelecem em Corinto como um casal, começam vida nova ali.
e eles têm uma profissão, e essa profissão é fazedor de tendas, né? Assim como o apóstolo Paulo era fazedor de tendas. O que é essa profissão de fazedor de tendas? É uma profissão extremamente requisitada na época. Dizem os historiadores também que esse fazer tendas era para os militares, para os exércitos romanos. E diz também nos estudos aí que o apóstolo Paulo consegue essa cidadania romana, que era possível qualquer pessoa conseguir uma cidadania romana, justamente como pagamento ou como um abono por causa dessa profissão, de fazer tendas, né? E a tenda aqui era tenda militar, era tenda de couro, eles trabalhavam com couro, né? Não era uma tenda de lona ou de pano, né? Como posso imaginar, mas eles têm essa mesma profissão do apóstolo Paulo. E isso é um ponto, é um elo, né? Que os liga, mas o que dá a entender aqui é que, primeiramente, o que os identifica é a crença em Jesus Cristo. Então, essa família, né, ou esse casal, Áquila e Priscila, recebem o apóstolo Paulo, eles se identificam e eles começam a trabalhar junto, e o apóstolo Paulo vai morar junto com eles. Então, aqui nesse momento que eles estão morando juntos, é que Áquila e Priscila falam para ele, contam para ele sobre como é a igreja de Roma, os cristãos que ficaram lá. Lembrando que os judeus foram expulsos, né? Mas a igreja de Roma continuou lá. Como Áquila era judeu, ele preferiu com a sua esposa sair. E então ele revela ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos, né? Esse decreto foi editado em 49 depois de Cristo, e aqui a chegada de Paulo em Corinto está ali por volta de 51, né? Então, ou seja, essa carta escrita por volta de 51, a carta aos romanos, né? Mas 49 dá exatamente essa ideia desse encontro das informações e da escrita da carta, né? Então, bem cronologicamente faz sentido, né? Faz sentido esse encontro e esse conhecimento. Mas o que nos leva à reflexão de hoje aqui, além dessas informações, é que o lar docilar que eu disse aqui, a bênção de se sentir em casa, né? De você ser recebido por irmãos que têm a mesma fé, que têm a mesma crença, que têm os mesmos valores. Então, Paulo, conhecendo Áquila, conhecendo Priscila, aproximou-se deles, né? Ou seja, quem a gente quer por perto na nossa vida, né? Pessoas que se identifiquem com o que nós cremos. E isso é muito importante. Em Atos 18, né, ainda diz ali, tem uma outra citação, né, mais para frente, no mesmo capítulo 18, dizendo: e Paulo ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Então, essa amizade foi mais forte, inclusive, com o lugar onde eles estavam, né? Paulo saiu dali, né? Eles ficaram ali muitos dias. Dizem alguns que foi por volta de um ano e meio, 2 anos, né? Mas essa amizade foi uma amizade que se aprofundou, né? Não, geralmente, quando a gente tem hóspedes assim por muito tempo, né? Ou você se torna amigos para a eternidade, ou inimigos para o resto da vida também, né? Porque você pode ter problemas de convívio, mas não foi o caso, né? Gente que ele identificou como gente igual a ele, né? Gente que nem a gente, posto que eram do mesmo ofício, né? Então esse ofício também foi um ponto de conexão, um elo para eles conhecerem. No Salmo 137, né, você veja como a questão de identificação do lugar onde você está
é importante na cultura judaica, eles foram levados cativos para a Babilônia, e no Salmo 137 diz que o salmista diz: e os nossos opressores chegavam para a gente e falavam assim: cantem as músicas que vocês cantavam lá nas suas festas, né? E ele diz assim: mas como é que nós podemos cantar longe de ti, ó Jerusalém, né? E ainda roga uma praga, que minha língua se seque e colhe no céu da boca, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Ou seja, a festa no lugar onde você está vivendo, ela significa que você aceitou aquele lugar, não é? Que você se identificou com aquele lugar. Então, essa mensagem, essa ilustração diz que quando Paulo encontra Priscila e Áquila, eles se juntam, né? Eles se juntam e ali eles têm o seu ganha-pão, eles convivem. E para finalizar, uma descrição de como eram Áquila e Priscila, né? Eles eram gente que amava a gente. Isso é um fato fundamental da Igreja de Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo é uma das principais ordenanças do nosso Deus. Amar a Deus com toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Sempre que Priscila e Áquila são citados, ou Áquila e Priscila, né, eles são citados juntos. E eles ajudam ao próximo. Não somente Paulo, mas também no mesmo capítulo há uma narrativa sobre Apolo, um homem que chega na cidade e ele é um ótimo pregador e prega sobre a palavra de Deus, só que sem entendimento sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, mas é um homem apaixonado. E Priscila e Áquila o acolhem, dizendo que nós vamos ensiná-lo o caminho, né? Nós vamos ensiná-lo. Ele só conhecia o batismo de João, e eles discipularam, vamos dizer assim, né? Foram os discipuladores do grande pregador Apolo, um homem descrito com uma grande eloquência, com alguém que pregava muito bem, né? Então, aqui em Atos, no capítulo 18 mesmo, versículo 26, falando sobre Apolo, diz: ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então vejam o cuidado, o amor, principalmente com a obra do Senhor, né? De fazer entender que aquilo que aquele homem estava fazendo era muito bom, só que ele precisava ter mais conhecimento, mais entendimento do que ele estava fazendo. E eles são amados do apóstolo Paulo também, né? Em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, o apóstolo diz assim: saudável, não? Ou as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Vejam que observação, que ponto maravilhoso para a gente encerrar essa mensagem. A hospitalidade de Áquila e de Priscila fez com que eles se tornassem uma igreja, no próprio lar deles, na casa deles. A igreja que se reúne e que está em sua casa. Não eram só os dois, não é? Havia ali uma reunião para falar de Cristo, para ensinar as Escrituras, assim como eles acolheram Apolo, assim como eles acolheram o apóstolo Paulo. Esse casal, Priscila e Áquila, são citados com muita honra diante de Deus, né? Ou diante da palavra de Deus. Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Ou seja, Priscila e Áquila já tinham voltado para Roma, né?
Eles saíram de lá expulsos pelo decreto, mas esse decreto não durou muito tempo. Vamos lembrar que em 64, né, 64 depois de Cristo, o incêndio de Roma, né, que Nero incendeia Roma. Mas aqui eles já voltaram. Roma é o lar de Priscila e Áquila. E o apóstolo Paulo manda essa saudação para eles. Então nós quisemos trazer para vocês aqui, queridos, esse pedaço dessa narrativa mostrando a importância da Igreja de Cristo ser uma igreja que ama o próximo, ser uma igreja hospitaleira, que recebe. Nós, na nossa igreja, que recebemos muitas pessoas de vários lugares do nosso país, né? Nós temos aqui uma cidade universitária, nós temos uma cidade que gera empregos, que precisa de mão de obra. Então nós estamos, vez ou outra, recebendo pessoas de muito longe, pessoas que vêm lá do norte, do nordeste do nosso país, do centro-oeste, enfim, de todos os lugares, né? E nós temos essa alegria em recebê-los e que eles se sintam em casa. Que você também, se necessitar, um dia sair do seu lar, da sua terra, você terá um caminho muito mais fácil se você pertencer ao corpo de Cristo. Você terá um lugar aonde chegar e as pessoas vão reconhecer em você o amor de Cristo, vão lhe dar o amor de Cristo e você poderá repartir o amor de Cristo. Então, pense nisso, busque a Deus, busque a sua espiritualidade. E muitas vezes nós estamos numa fase da nossa vida em que nós queremos outros ares, né? Buscamos outras oportunidades. E muitas vezes nós estamos também no sentido solitários, sozinhos. Nós não sabemos para onde ir, não queremos ou não temos possibilidades sociais, né? Mas a igreja é um caminho para que nós sejamos inseridos, como a própria palavra de Deus diz, aquele que está sozinho, ele não vai ficar sozinho, porque a família de Deus são muitos irmãos, né? O Senhor Jesus nos adotou numa família de irmãos, Ele nos chamou, Ele nos adotou por amor daquilo que Ele fez na cruz. Então, queridos, nesse mês do lar, nesse mês da família, se você está desgarrado de uma família, venha para uma igreja, venha para a nossa igreja, você será recebido, será amado, será abraçado, e nós lhe daremos também esse conforto de ser a sua família. Que Deus abençoe, que você encontre conforto na palavra de Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está
junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti Nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador.